Veja hoje no Jornal da Manhã. Reunião que acontece hoje na sede da Associação Comercial discute a importância de prestigiar os empresários de Paracatu, fornecedores de matéria-prima e serviços para as obras de duplicação da BR-040. Começa amanhã, em Paracatu, o 9º Festival da Música Brasileira. A abertura oficial do evento será com o show de Oswaldo Montenegro. Nas notícias do campo, pecuaristas da região central do estado contabilizam os prejuízos causados por um vírus que atacou o rebanho. O volume de exportações acumulado de soja embarcados pelos principais portos brasileiros aumentou nos 7 primeiros meses de 2014. Começa hoje e vai até sexta-feira o ciclo de debates sobre agricultura familiar, mãos que alimentam e cuidam do planeta. Percentual de devoluções de cheques pela segunda vez por falta de fundos ficou em 2,24% em julho. Trabalho de ressocialização desenvolvido no presídio de Paracatu é exemplo para o estado. Temos as notícias do esporte e os fatos policiais. Fique ligado para ficar bem informado. Este é o nosso Jornal da Manhã. Olá, bom dia! Como é que você está? Tudo bem? Nossa edição desta quarta-feira começa com um convite de uma reunião que acontece logo mais a partir das 3 horas da tarde na sede da Associação Comercial que fica no bairro Bela Vista, promovido pela ADESP, Agência de Desenvolvimento de Paracatu, e a CE, Associação Comercial e Empresarial. O evento vai discutir a importância de prestigiar os empresários de Paracatu, fornecedores de matéria-prima e serviços para as obras de duplicação da BR-040. A reunião é aberta ao público em geral, então participe. E começa amanhã em Paracatu o 9º Festival da Música Brasileira. A disputa pela premiação só inicia na sexta-feira e no sábado iremos conhecer os vencedores. A abertura oficial do evento será com o show de Oswaldo Montenegro. A apresentação acontece na noite desta quinta-feira no Largo da Jaqueira. Veja como estão os preparativos. Paracatu está recheada de atrações com o primeiro festival cultural aqui da cidade. E para completar e complementar esta festa, também acontece esta semana o 9º Festival da Música Brasileira da cidade, que tem como abertura oficial um show muito especial com o ícone da música popular brasileira, o Oswaldo Montenegro. Quem vai falar para a gente sobre isso e fazer um convite é o secretário municipal de Cultura, Isaac Arruda. Isaac, nós temos aí então uma grande atração que vai alegrar toda a cidade, não? Paracatu já merecia um festival nesse nível, né? E nós viemos trabalhando e nós temos consciência de que ninguém trabalha sozinho. Então, para chegar ao nível que a gente está chegando agora, foi preciso parcerias, né? E o que nós estamos fazendo agora é dando realmente uma valorização e um valor maior à cultura de Paracatu através do festival. Então o festival abre as portas com Oswaldo Montenegro, é isso mesmo? Que hora, que dia, que local? Então, Oswaldo Montenegro na quinta-feira, a abertura do nosso festival, quinta-feira às 9 horas da noite, né? E fazendo parte já do processo do festival, teremos um grande show, com certeza, presente para a população de Paracatu. E é isso que nós esperamos, que as pessoas compareçam, estão todos convidados no Largo da Jaqueira, um lugar belíssimo, onde já respira cultura, onde transpira cultura. Um dos realizadores deste evento também a ADESP, a Agência do Desenvolvimento Sustentável de Paracatu. E eu estou aqui conversando com o presidente, o Carlos Kramer, que vai falar para a gente, Carlos, sobre as inscrições. Elas se encerraram, houve um número muito grande de pessoas, de artistas inscritos, de músicos inscritos, não é isso mesmo? E de todos os cantos do Brasil. Fala mais para a gente. Correto. As inscrições encerraram em 31 de julho. Nós tivemos mais de 170 músicas inscritas de diversos estados do Brasil, o que foi um recorde na realização das inscrições.
por ser o 9º festival de música, ele já tem um local privilegiado em cenário nacional. Todos os participantes que são já conhecidos dos festivais sempre estão prestigiando o Festival de Paracatu. Paracatu não entrou aí com música classificada, mas vale lembrar, vale frisar que as músicas, elas não são divulgadas no momento dessa seleção, não são divulgados os nomes dos artistas e nem as cidades, isso? Correto. A escuta é feita por uma comissão, né? E a comissão escuta as músicas e faz a seleção das músicas. É uma escuta às cegas, a gente não sabe, os membros não sabem de onde são as músicas, simplesmente sabe o nome da música, né? E faz a audição da música e faz a seleção. Ok, muito obrigada. E você aí de casa, claro que não vai perder nos dias 22 e 23 de agosto, sexta e sábado, aqui dessa semana que está chegando, tem o 9º Festival da Música Brasileira de Paracatu. Claro que todo mundo está convidado a participar. E o festival não conta só com a música de qualidade. Já está acontecendo na cidade várias oficinas de artesanato e gastronomia. E nossa equipe foi conferir uma delas. Alimentação saudável, manipulação correta e aproveitamento integral de alimentos são os ingredientes principais do Cozinha Brasil. Um curso gratuito ministrado pelo SESI aqui em Paracatu. A gente vem abordando alimentação saudável, fala-se muito sobre os nutrientes durante a aula, mas também a gente fala do aproveitamento integral. Utilizar mais casca, utilizar mais talos, utilizar mais sementes, que são partes muito nutritivas e que geralmente pouco se usa. As donas de casa vão aprender em 10 horas de curso, durante 3 dias, dicas simples que podem melhorar a alimentação e a qualidade de vida dentro de casa. A forma ideal é que a gente aproveite todo o alimento, a casca, os talos, porque a gente está vendo em várias pesquisas que são nesses tipos de alimentos, nessas partes dos alimentos, que a gente está tendo maior concentração de nutrientes. Com aulas práticas e teóricas, livros e certificado, cozinhar pode se tornar mais simples, barato, gostoso e nutritivo. O que a gente tem que saber é utilizar esses alimentos, experimentar mais cores, misturar cores, principalmente saladas, porque elas se tornam mais atrativas, fazer bolos de abobrinha, por exemplo, que é um bolo muito gostoso e super nutritivo, bolo de abóbora moranga também, que é muito bom, tá? Então são coisas que a gente tem simples em casa. Dicas que podem transformar para melhor os hábitos alimentares das crianças. E sobre as crianças, a base está nos pais. Se o pai tem uma boa alimentação, a criança também vai ter uma boa alimentação. Então, os pais são os exemplos. A nutricionista do SESI de Belo Horizonte, Lorena Lopes, que ministra o curso, oferece uma dica indispensável para quem deseja manter um estilo de vida mais saudável. Eu acho que a melhor dica que eu tenho para passar é nunca passar mais do que 3 horas sem se alimentar. Esse é o grande erro da gente e é uma coisa que é uma das regras que a gente persiste muito. Comer de 3 em 3 horas, se alimentar mais com frutas e verduras. Então, criar esses hábitos mesmo no nosso dia a dia. A seguir, temos as notícias do campo. Pecuaristas da região central do estado contabilizam os prejuízos causados por um vírus que atacou o rebanho. O volume de exportações acumulado de soja embarcados pelos principais portos brasileiros aumentou nos 7 primeiros meses de 2014. Começa hoje e vai até sexta-feira o ciclo de debates sobre agricultura familiar, mãos que alimentam e cuidam do planeta. Percentual de devoluções de cheques pela segunda vez por falta de fundos ficou 2,24% em julho. Não saia daí, voltaremos já já. E o Jornal da Manhã traz agora as notícias do campo. Pecuaristas da região central do estado contabilizam os prejuízos causados pelo surto de tripanossomose bovina, que nas últimas 2 semanas já matou cerca de 500 animais e reduziu a produção leiteira em cerca de 60%, de acordo com a estimativa do Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA. A doença
provocada pelo protozoário Trypanosoma vivax causa anemia no gado, que deixa de se alimentar após a infecção e morre em até 5 dias. Os primeiros registros da doença no Brasil ocorreram no Paraná em 1972. Nas décadas seguintes, novos casos surgiram no Amapá, Mato Grosso e em 2008 houve o primeiro registro em Minas Gerais. Segundo o IMA, as razões para o aumento de casos da doença têm ligação com procedimentos realizados pelos próprios produtores. Além do mosquito que transmite a doença, o uso compartilhado de agulhas em vários animais é muito comum, principalmente nas regiões leiteiras, o que transmite o vírus. Por isso é importante observar as orientações da vigilância sanitária dentro das propriedades, segundo informações divulgadas pelo IMA. Bom, se a notícia anterior não foi boa para os pecuaristas, os agricultores celebram mais uma conquista. O volume de exportações acumulado de soja embarcados pelos principais portos brasileiros aumentou nos 7 primeiros meses de 2014, comparado ao mesmo período de 2013. As informações são do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A implementação das regras do agendamento, melhoria nos processos operacionais, aumento da capacidade de embarque e reforço na fiscalização estão entre as principais medidas que contribuíram para o aumento da exportação. As ações são articuladas pelo Grupo de Trabalho para a Gestão do Escoamento da Safra, criado pela Portaria Interministerial número 231 de 2013, coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O GT é formado por representantes do Ministério dos Transportes, Secretaria Especial de Portos, Companhia Nacional de Abastecimento, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Empresas de Planejamento e Logística e Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. Atualmente, os 4 portos que mais exportaram soja em grãos nos 7 primeiros meses de 2014 foram o Porto de Santos, em São Paulo, com 12,65 milhões de toneladas. Porto de Paranaguá, no Paraná, com 6,8 milhões de toneladas. Porto de Rio Grande do Sul, com 5,92 milhões de toneladas. E Porto São Francisco do Sul, em Santa Catarina, 4,29 milhões de toneladas. Outro fator que contribuiu para o aumento da exportação do número de soja foram as melhorias operacionais no Porto de Paranaguá. Alguns embarques tiveram redução de até 36 horas no tempo de atracação. As novas práticas também contribuíram para as melhorias operacionais no Porto de Rio Grande. A disponibilização de agentes que intervêm no processo aduaneiro coordenados pelo MAPA, Receita, Polícia Federal e Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa também estão entre ações estratégicas de gestão nos portos. No âmbito do MAPA, foram remanejados 42 fiscais federais. E ainda falando de notícia boa, hoje é Quarta Louca Supermercado Paracatu. Veja só aí algumas ofertas. Arroz Codisul 5 quilos, R$ 8,99. Sabão Minuano com 5 unidades, R$ 3,99. Refrigerante Skin 2 litros, R$ 2,59. Pizza Pif Paf 460 gramas, R$ 5,99. E ainda, preço baixo no açougue, frutas e verduras, panificadora em todo o supermercado. É a Quarta Louca Supermercado Paracatu, fazendo você economizar. Supermercado Paracatu, essencial no seu dia a dia. E ainda com foco nas notícias do setor rural, começa hoje e vai até sexta-feira o ciclo de debates sobre agricultura familiar, mãos que alimentam e cuidam do planeta. O evento é organizado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em parceria com mais 30 entidades sociais e órgãos públicos e privados, para marcar o Ano Internacional da Agricultura Familiar. O objetivo é lançar o Plano Safra da Agricultura Familiar 2014-2015 e discutir questões estruturadoras para o desenvolvimento de pequenos agricultores, como a gestão ambiental, políticas públicas, financiamento, organização e representação, acesso à terra, assistência técnica, pesquisa e comercialização da produção. Serão realizados painéis com autoridades e especialistas sobre o tema. Nesta quarta-feira, primeiro dia de evento, será apresentado o Plano Safra.
Já no dia seguinte, serão realizados à tarde 7 painéis simultâneos. Destaque para os painéis Financiamento da Agricultura Familiar, com a participação da Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e Escoamento e Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar, que terá como um dos expositores o consultor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Altivo Roberto de Almeida Cunha. No terceiro e último dia, será discutido o acesso à terra com a participação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Minas Gerais. No terceiro e último dia, será discutido o acesso à terra com a participação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Minas Gerais, o INCRA, e da Secretaria de Reordenamento Agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Do campo para a economia. O percentual de devoluções de cheques pela segunda vez, por falta de fundos, ficou em 2,24% em julho. De acordo com o Serasa, esse é o maior nível de inadimplência para o mês de julho desde o início da série histórica, em 1991. Em julho do ano passado, esse percentual foi de 2,03% e em junho de 2014, o indicador chegou a 1,92%. No acumulado dos primeiros 7 meses deste ano, o percentual de devoluções foi de 2,11%. No mesmo período do ano passado, chegou a 2,07%. Entre os estados, Roraima foi o que apresentou o maior percentual e liderou o ranking estadual dos cheques sem fundos nos primeiros 7 meses deste ano, com 12,13% de devoluções. Na contramão, está o Amazonas, com o menor percentual, ou seja, 1,15%. Segundo os economistas da Serasa, a alta da inadimplência com cheques revela a maior dificuldade que o brasileiro está tendo para honrar com seus compromissos financeiros no início deste segundo semestre do ano. Em instantes, trabalho de ressocialização desenvolvido no presídio de Paracatu é exemplo para o Estado. Proerd recebe moção de regozijo. Temos também os fatos policiais. Fique ligado para ficar bem informado. Já já voltaremos. Estamos de volta agora com um exemplo de trabalho de ressocialização desenvolvido no presídio de Paracatu. Trata-se do curso do Pronatec, com 15 detentos sendo qualificados para o mercado de trabalho. O Pronatec é um programa do governo federal e o curso escolhido para o presídio de Paracatu foi o de pedreiro. Aqui, 15 internos passam pelas 200 horas de qualificação e têm a oportunidade de aprenderem uma profissão, além, é claro, de tirar o tempo ocioso. Assim, para preparar, né, o interno para o mercado de trabalho, né, e isso vai disponibilizar uma mão de obra qualificada no mercado de trabalho quando ele for sair em liberdade. No ano passado, a primeira turma do Pronatec dentro de um sistema prisional em Minas Gerais foi formada em Paracatu. Segundo este instrutor, alguns alunos já cumpriram suas penas no presídio e, graças ao Pronatec, foram reinseridos na sociedade. Um deles, inclusive, já exerce a profissão de pedreiro. Mas, para que o trabalho tenha efeito positivo, é necessário o apoio da comunidade. É a segunda vez que nós estamos aqui aplicando este curso, e nós já temos resultado, que várias pessoas que fez o curso aqui e saiu, muitos deles não voltaram para o crime, e sim estão já adaptados a trabalhar, a ter uma vida normal, como um cidadão normal. E nós pedimos, nessa manhã aqui, nós pedimos que a sociedade abre as portas, porque nós precisamos da sociedade trabalharmos junto conosco aqui, porque não adianta nós formarmos profissionais dentro do presídio, dentro do sistema e chegar lá fora não tiver aceitação da sociedade. Para participar do projeto, os detentos passam por um rigoroso processo de seleção. Fernando Pires Maciel foi um dos escolhidos e quer aproveitar essa chance para trilhar um novo caminho. A importância desse curso para mim é muito grande, que esse é um curso que para poder estar saindo do crime e estar aprendendo uma profissão. Eu espero que esse curso seja bem aceito para a sociedade, que dê apoio para a gente lá fora, que a diretoria aqui dentro, o senhor Valdo, o senhor Valmir, está dando esse apoio para a gente muito grande, essa oportunidade. Muitos estão lá dentro, não tem essa oportunidade, a gente que a gente tem que dar valor nela e agarrar com
toda perseverança e força de vontade para poder estar aprendendo esse curso. Uma profissão que pode fazer a diferença lá fora. Isso, com certeza. E graças a Deus eu estou tendo essa oportunidade. E um dia eu poderei sair do crime com essa oportunidade, dessa profissão que eu estou aprendendo aqui. A expectativa é que no ano que vem novos cursos sejam realizados no Presídio Paracatu e quem ganha com isso, com certeza, é a sociedade, que terá mais profissionais qualificados no mercado de trabalho. E por falar em trabalho social, com mais de 11 anos de atividades em Paracatu, o PROERD, desenvolvido na cidade pela Polícia Militar, teve os trabalhos reconhecidos pela comunidade com entrega de moção de regozijo. A solenidade fez parte da reunião ordinária dos vereadores, realizada esta semana em Paracatu. Que você nunca pode mexer com droga, nunca beber bebidas alcoólicas e seguir sempre no caminho do bem. As poucas, mas sábias palavras do pequeno João Lucas, de 10 anos de idade, explica bem o significado do PROERD. O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência é referência nacional e foi criado em Paracatu em 2003. De lá para cá, já formou mais de 18 mil crianças e adolescentes. Trabalho preventivo e muito importante desenvolvido pela Polícia Militar no combate ao crime, principalmente nesse momento em que é cada vez maior o número de crianças e adolescentes envolvidos em crimes violentos no município. Diariamente, são conduzidos à delegacia menores suspeitos de envolvimento em homicídios tentados, consumados e assaltos. Mas quem passa pelo PROERD está no caminho de ser um cidadão de bem e ajuda a multiplicar a ideia de que crianças e adolescentes têm que estar cada vez mais longe dos vícios malignos. A partir do momento que as crianças recebem esses ensinamentos, elas levam isso para a vida toda. E eu tive uma experiência muito interessante de um amigo proerdiano que em uma determinada ocasião ele foi parado por um jovem já de 17, 18 anos que ele falava: olha, o senhor lembra? Eu fui seu aluno no PROERD. Então isso a gente percebe que realmente fica, né, a lembrança, as crianças levam isso como um exemplo de vida realmente, e a Polícia Militar contribui de uma forma ou de outra para que as drogas realmente não possam mais destruir as famílias que têm sido tão destruídas hoje na atualidade. O trabalho é realizado nas escolas da cidade, seja da rede pública ou particular. O sargento Henrique já foi coordenador e um dos primeiros instrutores do PROERD na cidade e sabe bem a diferença que esse trabalho tem feito na vida das famílias de nossa cidade. Lembro-me de uma ocasião que até um próprio colega de serviço perguntou-me se eu acreditava nas atividades do PROERD. A minha resposta foi: se eu não acreditasse, eu já teria pedido para sair. Porque para ser um proerdiano, ou seja, um instrutor do PROERD, o primeiro passo é ser voluntário. E graças a Deus, desde o início da aplicação do PROERD, 4 de agosto de 2013, nós estamos aí firmes nessa luta, na prevenção às drogas, na preparação de nossas crianças e jovens aí, para estarem desempenhando o verdadeiro papel de cidadão na nossa comunidade. São aulas dinâmicas desenvolvidas de forma envolvente e lúdica para que a criança possa entender, através de linguagem mais próxima, o grande mal que pode ser causado pelas drogas e violência e como ela poderá também estar auxiliando outras crianças a partir do conhecimento que adquiriram, pois todo conhecimento somente terá valor quando utilizado para o bem e para servir ao outro. E assim, o PROERD, que também chegou à zona rural, segue os caminhos de fazer uma sociedade cada vez melhor de se viver. E a moção de regozijo, através desse reconhecimento da comunidade, serve de incentivo para os militares que estão à frente desse trabalho. Operação da Polícia Federal contra a pornografia infantil divulgada na internet. Furto no povoado de São Sebastião e tentativa de furto em um estabelecimento comercial no centro da cidade são os destaques do Giro Policial desta quarta-feira.
Eram por volta das 10h30 da noite desta segunda-feira, quando a Polícia Militar foi solicitada a comparecer em um estabelecimento comercial, a Avenida Olegário Maciel, onde poderia estar acontecendo um furto. No local, foi constatado pelos militares que um homem de 33 anos de idade tentou furtar alguns objetos, entrando no estabelecimento comercial pelo telhado, mas a ação dele foi impedida com a chegada dos policiais. O homem fugiu, mas no momento em que a polícia estava registrando o boletim de ocorrências, recebeu informações da sala de operações informando que um homem estaria pulando muros de residências próximas ao local onde o furto poderia ter acontecido. A polícia então agiu rápido e conseguiu prender o suspeito, conduzindo o mesmo à delegacia. No estabelecimento foi constatado que 4 vasos sanitários foram danificados. Agora, a Polícia Civil toma as providências cabíveis. De acordo com a Polícia Federal, 230 agentes federais deverão cumprir 42 mandados de busca e apreensão de computadores nos estados do Paraná, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, além do Distrito Federal. As prisões foram realizadas em 6 estados, sendo uma na Bahia, uma no Espírito Santo, 2 em Minas Gerais, 2 no Paraná, uma no Rio Grande do Sul e 4 em São Paulo. Os suspeitos foram encontrados com material pornográfico de crianças e adolescentes. Caso sejam condenados pelos crimes, as penas podem variar de 4 a 10 anos de prisão. A investigação começou em 2013, após o trabalho de monitoramento da polícia detectar compartilhamento das imagens pornográficas em redes sociais. Os policiais irão investigar nos endereços se houve acesso de usuários a programas de compartilhamento de fotos e vídeos de nudez de crianças e adolescentes e até de cenas de abuso sexual na internet. Em Minas Gerais foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão, sendo 3 na capital, 2 em Governador Valadares, na região dos Vales, e 1 em Guaxupé, no sul de Minas. 2 pessoas foram presas. A identidade dos suspeitos, por enquanto, não foi revelada pela polícia. O fato aconteceu por volta das 10 horas da manhã desta segunda-feira em uma residência à Rua Manuel Bem-vindo Teixeira, no povoado de São Sebastião. De acordo com a Polícia Militar, homens retiraram as telhas, quebraram o forro PVC e entraram na casa. Na sequência, fugiram levando uma TV, um aparelho de som automotivo, um micro-ondas, fogos de artifício e ainda litros de bebidas alcoólicas. Em rastreamentos, a polícia conseguiu identificar um suspeito, um jovem de 19 anos de idade que reside no povoado e estava escondido em uma casa no povoado de São Sebastião. Ainda segundo a polícia, na delegacia, o jovem confessou envolvimento no furto e disse que entrou na casa sozinho, sem a participação de mais ninguém. Os materiais, os eletrodomésticos, foram recuperados, mas, segundo a Polícia Militar, o jovem informou que, quanto aos fogos de artifício, ele acabou soltando e ingeriu as bebidas alcoólicas. E para quebrar este clima pesado, vamos agora ao nosso momento descontraído de hoje. Veja o quanto é importante você ser gentil e cumprimentar as pessoas dando bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Veja aí. Jack. Hi. Hi, Jack. Hi. Hi, Jack. Hi. Hi, Jack. Hi. Viu só? Não falei? E aí? Você é daqueles que sempre dá bom dia? Bom dia! Se não, passe a fazer isso. Cumprimente, sorria e o seu dia com certeza será muito melhor. Envie suas sugestões pelo e-mail e participe do Jornal da Manhã. A gente vai ficar esperando, hein? Daqui a pouco, no nosso quadro Eleições 2014, pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha a pedido do Conselho Federal de Medicina aponta que 93% dos eleitores brasileiros avaliam os serviços público e privado da saúde como péssimos, ruins ou regulares. O governo do estado informou que não irá recorrer da decisão liminar que determinou que o Estado volte a ser responsável pela previdência dos cerca de 80 mil servidores atingidos pela Lei 100. No esporte, temos os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro. É já já.
Sol com algumas nuvens, não há possibilidade de chuva. As informações são do site Clima Tempo, que garante que a quarta-feira em Paracatu e Vazante a mínima será de 17 graus e a máxima de 30. Em Unai, mínima de 18 graus e máxima de 31. Em João Pinheiro, a mínima pode chegar aos 16 graus e a máxima aos 29. Em Guardamó, mínima de 17 e máxima de 31. E no nosso quadro Eleições 2014 de hoje, veja que uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, a pedido do Conselho Federal de Medicina, aponta que 93% dos eleitores brasileiros avaliam os serviços público e privado de saúde como péssimos, ruins ou regulares. Entre os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, 87% dos entrevistados declararam insatisfação com os serviços oferecidos. Na pesquisa foi pedido aos entrevistados que dessem notas de 0 a 10 para a saúde no Brasil e para o SUS. O estudo considera ruins ou péssimas as notas de 0 a 4. De 5 a 7 a avaliação é considerada regular. O Datafolha ouviu 2.418 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 3 e 10 de junho deste ano. A pesquisa foi realizada em todas as 5 regiões do país. O levantamento apontou que nos últimos 2 anos, 92% da população brasileira buscou atendimento no SUS e 89% da população conseguiu ser atendida pelo sistema público. De acordo com o levantamento, 57% dos eleitores brasileiros consideram que a saúde deveria ser tema prioritário para o governo federal. Em seguida estão a educação com 18% e o combate à corrupção com 8%. Outro ponto destacado pelos entrevistados foi o tempo de espera para o atendimento no SUS. Das pessoas ouvidas, 725, ou seja, 30%, disseram estar esperando a marcação ou realização de algum serviço no Sistema Único de Saúde ou disseram ter alguém da família nessa situação. Destes, 725, ou seja, 24%, disseram que estão na fila de espera há até um mês. 47% disseram aguardar o atendimento há entre 1 mês e 6 meses. E 29% dizem que aguardam na fila do SUS há mais de 6 meses. Algo em torno de 210 pessoas. Segundo a pesquisa, as maiores taxas de pessoas que aguardam na fila do SUS estão entre as mulheres de 25 a 55 anos, de classes sociais mais baixas, residentes em regiões metropolitanas e no sudeste do Brasil. Precisa melhorar mesmo. E ainda falando de política, o governo do estado informou que não irá recorrer da decisão liminar que determinou que o estado volte a ser responsável pela previdência dos cerca de 80 mil servidores atingidos pela Lei 100, que efetivou os funcionários não concursados em até 2007, até que a Justiça julgue o mérito da ação ou que o Supremo Tribunal Federal esclareça as dúvidas que ainda pairam sobre o caso. Os efetivados voltam a contribuir para o regime próprio do Estado. Na última sexta-feira, a decisão liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, refere-se a uma ação que a Advocacia Geral do Estado moveu em julho pedindo que os atingidos pela Lei 100 fossem atendidos pelo INSS, já que o Executivo estava repassando o valor da contribuição dos funcionários ao INSS. Desde abril, os servidores relatam que não conseguem licença médica, atendimento e perícia no INSS. Para a Procuradoria do Estado, houve o despacho de um juiz que entendeu temporariamente manter esses servidores no regime próprio. O Estado irá pedir à Justiça que o Instituto Nacional de Seguridade Social devolva os valores repassados desde abril, porque nenhum servidor conseguiu atendimento até então. Portanto, por meio de decisão judicial, os servidores do Estado vão, a partir do mês de agosto, voltar ao antigo regime, garantindo assim benefícios como aposentadoria e pensões até 2015, quando deverão ser substituídos por servidores concursados. Agora, o esporte. Começa hoje e termina amanhã a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Será um total de 10 partidas que prometem emoções. Confiram os jogos. Nesta quarta-feira, no Estádio Arena do Pernambuco, às 7h30 da noite, Sport e Palmeiras. Na Vila Belmiro, Santos e Atlético do Paraná.
No Orlando Scarpelli, Figueirense e Botafogo. Já às 9 horas da noite, no estádio Couto Pereira, o Coritiba recebe o Vitória. No estádio Fonte Nova, Bahia e Criciúma. No Maracanã, às 10 da noite, Flamengo e Atlético Mineiro. No estádio Beira-Rio, Internacional e São Paulo. Já na Arena Candá, Chapecoense e Fluminense. A rodada prossegue na quinta-feira na Arena do Corinthians, Corinthians e Goiás. No estádio do Mineirão, às 8h30 da noite, Cruzeiro e Grêmio. E o meu Mengão lá vai subindo, hein? A edição do Jornal da Manhã desta quarta-feira termina aqui. Mas o jornalismo na TV Minas Brasil não para. Mais informações você confere ao meio-dia no Jornal da Cidade e às 7 horas da noite no Minas Brasil Notícias. Fique ligado para ficar bem informado. Amanhã estaremos de volta aqui na TV Minas Brasil no mesmo horário com o Jornal da Manhã. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.